Nós vamos dar início hoje sobre o primeiro assunto, que é sobre a salvação. A salvação é o assunto mais importante da Bíblia. Sem ela, nós não estaríamos aqui hoje. Sem a salvação em Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. E aqui nós vamos procurar responder, nesses minutos que nós temos, algumas perguntas que você pode acompanhar aí na projeção. Quem precisa ser salvo? Primeira pergunta. O que Jesus fez para salvar o pecador? O que eu preciso fazer para ter a salvação e a vida eterna? E agora que aceitei ou que recebi Jesus, qual é o meu relacionamento com Deus? Então essas questões nós vamos procurar responder nesses 40 minutos que nós temos aqui de aula. Se ficar alguma dúvida sobre esses assuntos, por favor, não se acanhe, passa para mim, ou depois vocês que estão aqui acompanhando também, anote, se puderem, tem algumas canetas aí atrás das cadeiras, anotem e façam as perguntas que vocês quiserem fazer sobre esse assunto. Então, a decisão mais importante que nós temos na vida é receber a Cristo como Salvador pessoal. Porque é a única decisão que nós tomamos nessa vida que vai partir para a eternidade. Nós vamos viver aqui nesse mundo 70 anos, 80, 90, alguns estão sendo levados muito mais cedo em função dessa pandemia. Tem muitas pessoas jovens sendo levadas, mas a decisão mais importante não é comprar um carro, uma casa ou ter um dinheiro, uma conta corrente gorda, mas sim, a decisão mais importante, a escolha mais importante é receber a Cristo como Salvador. E como podemos ver no material, as respostas estão na palavra de Deus. E sua decisão de confiar em Jesus Cristo como seu único Salvador é a maior decisão que você poderia tomar em sua vida. Em Atos 16, 31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se você está com o material aí na sua mão, no celular ou o PDF, ali tem umas partes que estão pontilhadas que você vai preencher à medida que eu vou falando. Na projeção aparece ali em vermelho. Então você pode acompanhar e anotar ali também. Primeiro versículo, Atos dos Apóstolos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então a salvação, ela vem através de crermos em Jesus Cristo. Crer naquilo que Ele fez por nós. Nós vamos caminhar nesse estudo. Primeiro ponto, você precisa entender quem precisa ser salvo. Nós temos que ir nesse primeiro ponto lá para Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós vamos ler aqui, você pode acompanhar também. Diz ali em Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vocês podem perceber que na projeção você tem ali em vermelho esses pontos que estão em branco aí na sua apostila. Então aqui já tem uma recomendação de Deus, falando acerca do homem. Tudo começa em Gênesis. Depois nós vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós temos essa verdade na Bíblia. Tudo começou no jardim do Éden. O primeiro homem, a primeira mulher feita por Deus, criada por Deus, eles estavam no paraíso, estavam no jardim e ali tiveram a oportunidade de escolher. E Deus ordenou: olha, vocês podem cuidar do jardim, podem guardar o jardim, mas não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a recomendação de Deus, mas o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então a morte passou, conforme diz Romanos capítulo 5, 12, passou a todos os homens. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Então nós já nascemos com a semente do pecado. A natureza pecaminosa está em nós. Aí uma pergunta que sempre fazem durante esse discipulado é: mas uma criança já nasce pecadora? Sim, nasce pecadora. A diferença é que a criança ela não tem a consciência do pecado.
Ela só vai passar a ter consciência do pecado com seus 8, 9, 10 anos. E até esse momento nós cremos que se a criança entrar em óbito, ela já estará direto com Deus, porque ela está na sua fase de inocência. Então nós cremos nessa verdade da palavra de Deus, que Cristo fala lá em Marcos 11, diz: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós sabemos que essa verdade da inocência da criança, ela é até um certo ponto. Por isso que nós fazemos discipulado com as crianças a partir de 10, 9, 10 anos, quando elas têm um entendimento de que são pecadoras, à semelhança de Adão e Eva. O próximo versículo também, temos lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Não tem ninguém nesse mundo que diz: eu não sou pecador, eu não sou pecadora. Todos nós já nascemos com a semente do pecado. Em Romanos 3:10, um pouquinho antes, você pode ler que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então nós temos essa semente do pecado em nós e precisamos tomar uma decisão. Nesse primeiro ponto, nós estamos entendendo aqui quem precisa ser salvo: o homem, a mulher, a criação de Deus. Mais à frente um pouco, nós temos em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado, é a morte. Então, aquilo que nós fazemos em nossas vidas, depois que nós temos a consciência de que somos pecadores, nós receberemos. E o salário desse pecado que nós temos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna não é por nenhuma outra pessoa, a não ser pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, conforme diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios 15:22, se você estiver acompanhando no seu livreto, está já na próxima página, você pode acompanhar ali. 1 Coríntios 15:22 diz: porque assim como todos morremos em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, teremos nova vida. Nós estamos mortos em Adão e teremos vida em Jesus Cristo. Então, naturalmente, se você está me ouvindo hoje e você ainda não tomou a decisão para a salvação, você não escolheu Cristo como seu Salvador, naturalmente você está morto diante de Deus. Mas como assim? Para ir para o inferno, para estar perdidos sem Cristo, sem salvação, não precisamos fazer nada. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Tem um texto, você pode até anotar no seu lar aí, se você tiver com a sua Bíblia, lá em João 3, versículo 17. João 3, nós vamos usar outros textos fora desse livreto que nós temos aí. Diz assim em João 3,17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio ao mundo há 2000 anos atrás para julgar o mundo. O que ele veio fazer? Diz lá: mas para que o mundo fosse, o que diz aí? Salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê já está julgado. Então, o texto é muito claro. E diz o versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós temos nesse texto aqui de João essa grande verdade, que Cristo veio ao mundo não para julgar o mundo, porque o mundo já estava julgado, o mundo já estava condenado. Ou seja, você que me ouve nesse momento, que não tem Cristo como Salvador pessoal, você já está condenado. Cristo não veio para julgar a sua vida. Então a necessidade de salvação é algo iminente, algo urgente.
Porque se você partir agora sem Cristo e sem salvação, o seu destino não é o céu, não é a glória de Deus, não é estar na presença do Pai. Então a decisão mais importante que nós tomamos em vida é receber a Cristo como Salvador pessoal. Olhando para esses textos que nós acabamos de ler, Gênesis 2,15 fala sobre a morte, Romanos 5,12 fala também sobre a morte, Romanos 3,23 fala que nós estamos separados ou destituídos da glória de Deus, Romanos 6,23 fala que o salário da morte o salário do pecado é a morte, e 1 Coríntios 15:22 fala que todos morremos em Adão. Então, por diversas vezes você ouve a palavra morte. E quando Adão pecou, lá no paraíso, no jardim, quando ele pecou, ele fez com que nós tivéssemos, a humanidade toda tivesse 3 tipos de morte. Isso geralmente eu falo no discipulado presencial. Se vocês quiserem anotar, eu não sei se eu já falei para vocês sobre isso, mas se você quiser anotar aí esses 3 tipos de morte que Adão gerou, tanto para ele quanto também para a humanidade toda. O primeiro tipo de morte é a morte física. Deus não criou o homem para morrer. Essa é a grande verdade. A criatura de Deus, a criação de Deus do ser humano, foi para que ele vivesse eternamente. Mas devido ao pecado de Adão, todos morreram. Se você olhar comigo lá na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, vocês vão perceber que Adão viveu 930 anos e morreu. E mais à frente um pouco veio a geração de Adão, todos eles, e diz lá, e viveu tantos anos e morreu. E viveu tantos anos e morreu. O desejo de Deus era que o homem não morresse fisicamente. E a morte dói. A morte é o último inimigo, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 15, é o último inimigo a ser vencido. Como choramos, como dói. Nós sabemos que alguém está perecendo, que alguém está morrendo. A morte, ela será vencida em Cristo Jesus. Mas quando Adão pecou, ele gerou em toda a humanidade a morte física. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, depois manda para mim uma mensagem. Também gerou, quando Adão pecou, gerou a morte espiritual. Espiritual. Ou seja, a morte espiritual significa a separação entre nós e o nosso Deus. Lá em Efésios 2:1, Efésios capítulo 2, versículo 1, se puder acompanhar na sua Bíblia aí. Efésios 2:1 diz o seguinte: Efésios 2:1 diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Deus nos deu vida porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós estávamos condenados para a morte eterna, mas em Cristo nós temos vida. Então nós estávamos separados da glória de Deus, conforme nós lemos em Romanos, conforme nós vimos aqui também em Efésios. Mas é interessante notar que a separação da presença de Deus só se dá pelo pecado. Se você olhar comigo lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira atitude de Deus? Foi julgá-los, ou seja, foi dar aquelas disciplinas para cada um deles, tanto para Adão, quanto para Eva, quanto também para a serpente. Mas logo depois ele fez algo muito interessante que, de fato, Deus não pode compactuar com o pecado. Nós tivemos ali o primeiro casal que foi expulso do seu lar. A verdade é que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Eles saíram da presença de Deus durante aquele período que eles estavam em pecado. Mas mais depois, você pode perceber também em Gênesis, que Adão e Eva reconheceram que o filho que nasceu veio de Deus. Então o que nós entendemos? Que eles ali se arrependeram e reconheceram que Deus estava com eles. Isso tudo que eu estou falando você pode encontrar na Bíblia. Vamos lá para mais um texto. Lá em Gênesis, se você puder anotar. Esse texto não está na sua lição. Você pode anotar aí no seu livreto ou no papel. Você pode perceber ali que quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 3:23, diz assim, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
Mas no capítulo 4 de Gênesis diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas mais à frente um pouco, lá em Gênesis 4, 26, Gênesis 4, 26, nós lemos: e a Sete, Gênesis 4, 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que eu entendo nesse texto, a gente tem que fazer uma análise do que de fato pode ter ocorrido naquele momento. Quando Adão e Eva saíram, foram expulsos de casa, eles não esqueceram de Deus. Tanto é que todas as vezes que nascia um filho, eles falaram: olha, recebi do Senhor essa bênção. E com certeza falaram aos seus filhos sobre Deus. E quando chega aqui em Gênesis 4, 26, ali começou a invocar o nome do Senhor. Então nós entendemos que Adão e Eva não esqueceram da promessa de Deus, mas eles foram, conforme nós vemos aqui, tiveram a sua morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Deus não pode compactuar com o pecado. E lá em Isaías 59, 1 e 2, um versículo muito conhecido, Isaías 59, 1 e 2 diz, Isaías 59, 1 e 2, eis que o Senhor não está com a sua mão encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, enquanto estamos em pecado, Deus não olha, Ele não atende às nossas orações. Quando um pecador se arrepende, crê em Jesus Cristo e confessa Ele como Salvador pessoal e ora pedindo a Deus a salvação, Ele ouve as nossas orações. Então, a morte física, a morte espiritual foi gerada por Adão. E a terceira morte qual é? Quem pode falar aqui? Morte eterna, isso mesmo. A morte eterna. E essa é a pior de todas as mortes, que todos que não creem em Jesus Cristo como Salvador pode ter. Ou seja, a morte eterna. Lá em João 11, 25 e 26, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus fala a Marta e a Maria. João 11, 25 e 26. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Então, nós sabemos que a morte, para aqueles que estão em Cristo, a morte física não é uma morte eterna. Nós morremos aqui. Ao homem está destinado, lá em Hebreus fala, ao homem está destinado a morrer uma vez só. E depois disso vem o juízo. Então, quem nasce espiritualmente, quem crê em Jesus Cristo como Salvador, passa apenas por uma morte física. Mas ele terá a vida eterna. Quem rejeita essa mensagem de Deus, morre duas vezes. A morte física e a morte espiritual. A morte eterna. E onde nós podemos encontrar isso? Lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 14. Eu falei que existe duas mortes. A morte física e a morte eterna. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo no seu lar, a principal decisão que você deve ter é receber a Cristo como Salvador pessoal. Porque o versículo seguinte de Apocalipse 20 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o nosso nome estará escrito no livro da vida a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Amém?
E mais à frente um pouquinho, olhando para esse tema aqui, esse assunto da primeira página do nosso estudo, apenas 2 personagens na Bíblia não passaram pela morte física. Você lembra quais foram? Oi? Enoque e Elias. Isso está registrado em Gênesis 5, 21 a 24 e 2 Reis 2, 2 a 14. Então, esses 2 servos de Deus não tiveram que passar pela dor da morte. Eles foram arrebatados. Eles foram levados para a presença de Deus em vida. Não passaram pela dor da morte. Mas seguindo um pouco o nosso estudo, o segundo ponto do nosso estudo, você precisa entender o que Jesus Cristo fez para nos salvar. Romanos 5, 6. Você tem no seu livreto aí, ou pode acompanhar pela projeção. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que Cristo fez, morreu pelos ímpios. E esses ímpios aqui, eu e você, somos os ímpios pelos quais a palavra de Deus está falando. Mas em Filipenses 2, 6 a 8 diz, Filipenses 2, 6 a 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos essa verdade aqui, o que Cristo fez para nos salvar, morreu por nós. E a morte foi a pior morte que existia naquela época, porque existia outros tipos de morte, mas a morte de cruz era a mais cruel de todas. Tanto é que os romanos depois acabaram abolindo esse tipo de morte. Porque além da pessoa ser crucificada, pregada na cruz, eles tinham que carregar o seu objeto de sacrifício até chegar no momento onde ele seria crucificado. Então o que entendemos disso é que era um desfile de vergonha. Porque quando você via, naquela época, quando você via uma pessoa caminhando com uma cruz, com um madeiro nas costas, significa que ele estava sendo condenado à morte. E Cristo saiu caminhando até o momento em que ele foi crucificado, morto. Então nós entendemos que a morte, Cristo passou pela morte e morte de cruz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24, nós lemos: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas, talvez você tenha na sua Bíblia feridas, ou na sua Bíblia você tem chagas, ou você tem pisaduras, a palavra. E pelas suas chagas, ou pisaduras, ou feridas, fostes sarados. Então, as feridas que Cristo teve no seu corpo, o sacrifício dele na cruz, nós recebemos a cura. A morte dele nos deu vida. É isso que nós podemos ver, o que Cristo fez para nos salvar. Ele morreu por nós, sendo ímpios, ele morreu a morte de cruz, e ele foi crucificado no madeiro, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, nós estávamos mortos para o pecado. Nós obtivemos vida para a justiça. E esse texto de 1 Pedro 2, 24, ele mencionou Isaías 53, 5. É a mesma referência e que estava se cumprindo na profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir ao Márcio, para o pessoal lá da projeção, me avisar quando faltar 5 minutos. Não sei, eu estou sem relógio, deixa eu ver se estou com relógio. 9h35, acabei me esquecendo que tinha trazido o relógio. 9h35, ainda temos mais 10 minutos, irmãos. Vamos lá. Terceiro ponto, você precisa entender o que precisa fazer para ter a salvação e a vida eterna. Primeiro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
primeira coisa que nós devemos entender é que nós devemos reconhecer que Deus amou o mundo, ou seja, todos os seres humanos de todas as épocas, Deus amou. E quando ele fala aqui, para que todo aquele que nele crê, se coloca lá o seu nome. Luiz, John, né? Lisbeth, Marlon, e o seu nome? Zui? Jesus. Aí, ó, Jesus. Todos eles, né? Todos nós podemos colocar esse nome ali quando nós lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que crer para poder ter a salvação em Jesus. E em Romanos 10, versículos 9 e 10, nós lemos também, Romanos capítulo 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Não basta confessar a Cristo como Salvador, tem que crer nele. Porque muitas pessoas confessam a Cristo como Salvador, mas não crê. E não se arrepende dos seus pecados também. Então é necessário não somente confessar, mas também crer. E esse crer, conforme Paulo coloca aqui, diz assim, visto que com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós temos que verbalizar aquilo que nós estamos crendo. Então, esse verbalizar, você pode compartilhar com alguém que está do seu lado, orar com aquela pessoa, falar, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, e eu aceito Ele como meu Salvador e Redentor. Então essa verdade nós temos que crer, para podermos ter a salvação. Em Romanos 10, 13, nós lemos, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Lembra lá em Gênesis? A partir daí começou a invocar ao Senhor. Vamos invocar a Deus. Invocar para receber a salvação. Não é invocar nenhum outro tipo de Deus que existe no mundo, ou santo, é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Invocar o nosso Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E mais à frente um pouco, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, além de crer, além de confessar, nós temos que também, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, em Romanos fala, se confessar com a tua boca ao Senhor Jesus. Agora muda, se confessar os nossos pecados. Temos que confessar diante de Deus nossos pecados, e aqui diz, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando para aquelas pessoas que já receberam a Cristo como Salvador pessoal. Porque nós continuaremos pecando. Muitas pessoas falam, mas depois que eu recebi Cristo como Salvador, eu me vi livre do pecado. É uma mentira. Nós não estamos livres de pecar. O que nós temos que fazer assim que pecarmos é confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador e é confessar os nossos pecados diante dele, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais à frente um pouco, em 1 João 5, João 5, versículos 11 a 13, nós lemos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Não é que vai ter, você já tem a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Então aqui essa verdade, o que precisamos fazer
para ter a salvação e vida eterna é crer, é confessar a Cristo como Salvador, é invocar o nome do Senhor, é confessarmos os nossos pecados diante dele e reconhecer que Deus nos deu a vida eterna porque nós cremos no Filho dele. E nós temos a vida eterna. E para obter a salvação, é necessário crer e confessar. Isso não está condicionado a um discipulado, a um caminhar com Cristo. Porque muitas pessoas confessam a Cristo como Salvador num leito de hospital. Ele não vai sair da cama do leito do hospital para fazer uma caminhada de discipulado ou para ser batizado. O principal exemplo que nós temos disso foi lá do ladrão na cruz, lá em Lucas 23. Quando Cristo estava crucificado, estava do lado um que estava praguejando, falando mal de Cristo, e do outro lado o outro, reconhecendo que aquele era o Messias enviado por Deus, e falou: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus falou que hoje mesmo você estará comigo. Então, ele não desceu da cruz para fazer um discipulado de integração. E nem foi batizado. Então, nós cremos que o principal requisito é crer. Se você está hoje me assistindo e está numa situação entre a vida e a morte, creia em Jesus Cristo como Salvador. E nesse momento você já tem a garantia da vida eterna. E se você curar dessa enfermidade, puder caminhar, porque existe um processo também na salvação que eu vou falar daqui a pouco, é necessário que você possa também amadurecer nessa sua caminhada com Cristo. Então, não podemos dizer que a salvação está condicionada a um discipulado, a um caminhar. É necessário, se você está em condições de fazer, é necessário que você faça assim, para que você possa entender aquilo que você está fazendo. Aquele passo que você está dando de tão importante que é. Então, a salvação, na verdade, ela tem 3 aspectos, que geralmente eu falo nessa lição. 3 aspectos. Primeiro, a salvação nos livra da condenação do pecado. Isso é justificação. Romanos, capítulo 5, diz: nós somos justificados por Cristo, por meio de Cristo. Então, quando você recebe a Cristo, você fica livre da condenação do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida para nos condenar. Se o diabo vier para falar para você e ficar no seu ouvido, falar: você é um pecador, aí você pode falar: eu sou um pecador, mas redimido pelo sangue de Cristo. Cristo me salvou. Eu sou um pecador redimido. A única diferença que temos de uma pessoa que não recebeu Cristo como Salvador é que nós temos a marca do sangue de Cristo. Somos salvos por Ele. Essa é a grande diferença que temos. Você é um pecador redimido pelo sangue de Cristo. Poderia falar muito mais sobre esse assunto, mas o nosso tempo não permite. E também a salvação nos livra da condenação do pecado, nos livra do poder do pecado. Isso sim, podemos lutar contra o poder do pecado. Isso significa a santificação, e a santificação vai durar a vida inteira. Não pense pelo fato de você ter 10, 20, 30 anos de crente, você não peca mais. Cada vez mais que nós vamos caminhando para Cristo, na caminhada com Cristo, a gente percebe que nós somos mais pecadores ainda. Então, nossa santificação, esse processo de santificação vai durar a vida inteira. Então, a salvação tem 3 aspectos: nos livra da condenação do pecado, nos livra do poder do pecado e nos livra também da presença do pecado. Isso sim. Se alguém falar: já estou livre do pecado, você já não está mais aqui. Deveria estar já com Deus. Porque a glorificação é o terceiro e último aspecto da salvação. Que nós estaremos diante de Deus e lá não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa é a grande verdade. Aí vamos para o final da nossa lição, indo para o final. Já passei do tempo, desculpe aí, pessoal. Mas o meu relacionamento com Deus, como será a partir do momento que eu recebi a Cristo como Salvador? Então vamos lá. Diz ali no seu livreto, você tem também, pode acompanhar. Ele é seu Pai Celestial. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos criaturas de Deus, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador.
Existe um dito popular que diz que todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Todos são criaturas de Deus, somos filhos por criação. Mas passamos a ser filhos por adoção para ter a vida eterna quando recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. E você é filho dele, 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, o Pai, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João fala, nos chama de filhinhos. E filhos são aqueles que receberam a Cristo como Salvador pessoal. E o nosso advogado diante de Deus, enquanto estivermos nessa terra, se houver um pecado, nós vamos confessar diante de Deus, e Jesus Cristo vai estar lá do lado do Pai, falando: eu morri por ele. Eu morri por aquela pessoa que está pecando agora. Então essa é a vantagem, ou seja, é o benefício, é a gratidão que nós temos de sermos salvos por Jesus Cristo. Para refletir, agora que sou salvo, posso perder a minha salvação? O que você acha? O que você pensa? Fique com essa pergunta nesse momento. Agora que sou salvo, eu posso perder a minha salvação? O que você responderia? Na Bíblia, nós encontramos vários textos que respaldam a verdade de que o cristão verdadeiro não perde a salvação. Em João 6,37, Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus jamais o expulsará de sua família, não importam as circunstâncias. E isso é uma grande verdade. Se você recebeu a Cristo verdadeiramente como seu Salvador pessoal, você tem a vida eterna. Você tem o seu registro de nascimento espiritual escrito no livro da vida. E o que você fizer e deixar de fazer aqui na terra, você não perderá a sua salvação. Se você de fato foi um crente arrependido, se você realmente se arrependeu verdadeiramente, se você realmente crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E mais à frente um pouco, a salvação é pela graça, através da fé, e não de obras. É um presente dado por Deus. Nenhum homem pode perder sua salvação por si mesmo, porque nenhum homem ganhou a salvação através de suas obras. Efésios 2, 8 e 9. Você não perdeu sua natureza física quando nasceu espiritualmente. Isso é óbvio, porque você ainda está vivo. Mas é importante entender que você agora tem duas naturezas regendo em você. A natureza velha, física, pecaminosa, a imagem de Adão, e a nova natureza espiritual, perfeita, a imagem de Deus. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Temos a nossa natureza, o nosso espírito carnal, e o Espírito Santo habitando em nós. Quem vai vencer é aquela que nós mais alimentarmos. Lá em Gálatas 5,16 diz, Gálatas 5,16. Se você puder abrir a sua Bíblia aí. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. A nossa natureza carnal vai lutar contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então essa luta, como falei há pouco, vai ser constante até o dia em que Cristo nos levar para a glorificação. Então temos essa luta na natureza velha, física, pecaminosa, a imagem de Adão, e a natureza perfeita, espiritual, a imagem de Deus. A natureza que você mais alimentar é que vai dominar a sua vida. E por fim, qual dessas afirmações é verdadeira ou falsa? Então você tem aí, você pode preencher na sua casa, responder. Existem pessoas boas, existem pessoas más e boas, por isso nem todo mundo é pecador. É verdadeiro ou é falso? Com a queda de Adão e Eva, todos os seus descendentes são pecadores. Verdadeiro ou falso? O pecador só pode ser salvo se aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ou se receber a Cristo como Salvador pessoal. Verdadeiro ou falso? Qualquer pessoa é filho de Deus. Dentro do que nós falamos, será que todos são filhos de Deus? Tem algum texto que você pode respaldar que somos filhos quando recebemos a Cristo como Salvador pessoal?
Aí tem duas questões aqui no finalzinho que diz: o salvo por Jesus Cristo não perde a sua salvação. Verdadeiro ou falso? E o salvo por Jesus pode perder a salvação. Verdadeiro ou falso? Então você responde aí no seu livreto e depois, se tiver alguma dúvida, mande uma mensagem para mim e na próxima semana a gente volta a conversar sobre esse assunto e sobre a próxima lição que vai ser sobre o batismo. Amém? Então que Deus possa abençoar. Esse estudo vai ser disponibilizado no canal do YouTube da igreja. Você pode rever, pode acompanhar, pode compartilhar também. Nós vamos terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que estivemos aqui estudando a Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão nos seus lares acompanhando esse estudo, aqueles, ó Pai, que estão indecisos, ó Pai, quanto à salvação, que o Senhor possa, com o Espírito Santo, visitar o coração e a mente dessas pessoas e eles possam reconhecer que a principal decisão que devem fazer em vida é receber a Cristo como Salvador pessoal. É tê-lo como seu Salvador pessoal, é confessar os seus pecados diante dele e receber, ó Deus, a segurança da vida eterna. Abençoe esses estudos, abençoe as famílias que estão acompanhando agora. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.